Olá, tudo bem? Essa aula, então, é para você que é nosso aluno, para você que é nossa aluna do terceiro ano. A gente vai explorar um pouquinho a questão dos parâmetros das funções seno e cosseno. Particularmente aqui, falando da função cosseno, porque há similaridade, a função cosseno e a função seno, certo? Então, já montamos aqui uma tabela que vai nos ajudar nessa construção e os eixos coordenados aí no sistema de coordenadas para que a gente possa transferir da tabela para a construção gráfica, né? Muito bem. Essa função, f de x igual a 3 vezes cosseno do arco. 1/3 de x mais π sobre 2. Essa função, ela é o resultado da questão 6. É a função que expressa a situação da questão 6 da lista 8, né? Lista 8 das funções trigonométricas. Né? Então, a função seno e a função cosseno, elas são muito parecidas, e eu vou exemplificar aqui com essa função a ideia do que acontece com relação aos parâmetros, correto? O que nós colocamos aqui no tabelamento? O que vai ser colocado do tabelamento para a construção gráfica? O valor do x e o valor do f de x. O f de x é o nosso y, certo? Então, os pares ordenados vão se compor com essa coluna e essa última coluna. E o que nós temos aqui? Por que temos essas duas outras colunas? Então, aqui eu coloquei o arco que nós temos aqui entre parênteses, 1/3 de x mais π sobre 2, e seria muito interessante que o arco, ao qual está associado o cosseno, tivesse, então, essa variação, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que são aqueles valores extremos que são interessantes de nós calcularmos a função cosseno ou a função seno, né? Então, nós estamos colocando para o arco sobre o qual nós vamos calcular o cosseno esses extremos, certo? Então, 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2 e 2π. Então, uma volta completa que vai contemplar aí a possibilidade da visualização gráfica, né? Então, faça isso, sabe? Essa é uma ideia muito interessante. Faça o arco assumir esses valores, né? Muito bem. Aí eu coloquei aqui cosseno de A. Aqui o espaço é reduzido, esse A é exatamente esse arco. Aí, então, 1/3 de x mais π sobre 2 é o nosso A. Correto? Então, aqui eu já poderia até calcular o cosseno, né? Cosseno de 0, cosseno... Vamos fazer isto? Vamos fazer isto, né? Então, cosseno de 0. Então, o cosseno está aqui, esse é o eixo dos cossenos, aqui está o 0, congruo a 2π, são arcos congruentes, ou seja, eles estão na mesma extremidade. Aqui em cima a gente tem o π sobre 2, aqui o π, e aqui o 3π sobre 2. Né? Então, o cosseno do arco, que está aqui, né? O cosseno de 0 é esse afastamento horizontal aqui, é 1, é a abscissa, né? A abscissa desse ponto é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π, lá do outro lado, então, a abscissa menos 1. O cosseno de 3π sobre 2, 0. E o cosseno de 2π, ele é côngruo com 0, então ele tem o mesmo cosseno do 0, 1. Correto? Então, isso aí é tranquilo, né? A gente só colocou aqui os arcos notáveis desses extremos e calculamos o cosseno aqui direto, né? 1, 0, menos 1, 0, 1. Joia? Fechou, né? Muito bem. Mas nós precisamos do x, de cada um, x associado a esses arcos, né? De cada um dos x associados a esses arcos. E aí calculamos o f de x, que nada mais vai ser do que... Aliás, já podemos calcular o f de x, né? Então, o f de x o que é? É esse cosseno que nós acabamos de calcular, vezes 3. Tá?
Então, perceba o que o 3 multiplicando a função cosseno, ele faz, né? O cosseno varia de -1 até 1. Então, quando você multiplica por 3, você faz a variação ser de -3 até 3, porque 3 vezes -1, menos 3, 3 vezes 1, ou seja, 3 vezes o menor valor vai dar -3, e 3 vezes o maior valor vai dar 3. Né? Então, esse parâmetro faz ampliar o gráfico. Ele não se desloca nem para cima, nem para baixo, só faz ampliar. Né? Então, 3 vezes o cosseno, 3 vezes 1, 3 vezes 0, 3 vezes -1, 3 vezes 0 e 3 vezes 1. Então, essa última coluna, ela vai ser localizada, vai formar o par ordenado. A gente vai trazer aqui para o gráfico. Né? Então, essa coluna, esses valores e os valores de x. Ok? Muito bem. Então, vamos calcular o x. Ora, o x o que vai ser? Nós queremos que esse arco seja 0. Ora, para esse arco ser 0, qual é o valor do x? Aí nós calculamos. Tranquilo assim, né? Então, veja, 1/3 de x mais π sobre 2 tem que dar 0. Então, esse 1/3 de x tem que ser o oposto de π sobre 2. Vamos calcular aqui, ó. 1/3 de x tem que ser o oposto de π sobre 2. Por que o oposto? Porque menos π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar 0. Eu estou calculando o primeiro aqui. Eu estou igualando esse arco a 0. Então, o nosso x é, passo 3 multiplicando, menos 3π sobre 2. Já coloquei ele aqui, ó. Ele está na espera porque ele vai ter um resultado associado a ele. Né? Então, o nosso x aqui é menos 3π sobre 2. Então, essa coluna, com a última, a gente vai formar o par ordenado. Né? Próximo x. Então, o arco é igual a π sobre 2. Se o arco é igual a π sobre 2, para que seja π sobre 2, eu tenho que zerar esse 1/3 de x. Aí fica π sobre 2. Né? Eu estou igualando esse arco a π sobre 2. Então, o x vai ter que ser 0. Né? 0 vai zerar, mais π sobre 2, π sobre 2. Então, aqui é 0. Próximo x. Esse arco tem que ser igual a π. Π é π sobre 2 mais π sobre 2. Então, o nosso 1/3 de x tem que ser igual a π sobre 2. Π sobre 2 mais π sobre 2, duas metades, dá π. Então, o x, passo 3 aqui multiplicando, fica 3π sobre 2. 3π sobre 2. Tudo bem até aí? Muito bem. Próximo x calculado. Então, queremos que esse arco seja 3π sobre 2. Aqui já tem 1π sobre 2. Então, faltam 2π sobre 2, ou seja, 1/3 de x tem que ser igual a 2π sobre 2. E daí eu somo com 1π sobre 2 e dá 3π sobre 2. Mas 2 com 2 eu simplifico, então passo 3 multiplicando e fico com 3π. Então, o nosso 3π também está localizado aqui, ó. Né? 3π. Né? Próximo passo. Próximo x. Esse arco tem que valer agora 2π. 2π. 2π é o mesmo que 4π sobre 2. Aqui já tem 1π sobre 2. Somado com esse tem que dar 2π, que é 4π sobre 2. Então, 1/3 de x tem que ser igual a... Tem que dar 4π sobre 2, então tem que ser 3π sobre 2. E 3π sobre 2 mais 1π sobre 2 dá 4π sobre 2. Passei o 3 multiplicando, o nosso x agora, 3 vezes 3, 9π sobre 2. E esse arco também já está na espera aqui, porque vai ter um valor associado a ele. Né?
Então, 9π sobre 2. E pronto. Temos agora os pares ordenados constituídos para que a gente possa trazer aqui para o sistema de coordenadas e compor o gráfico, né? Então, primeiro, aqui o x, aqui o y, x, y, x, y, x, y, x, y. Né? O y é o nosso f de x. Então, vamos lá, vamos construir agora o gráfico. Menos 3π sobre 2. Menos 3π sobre 2 está associado ao 3, né? Então, aqui ficou um pouquinho apertado. Muito bem. Vai ficar aqui assim, ó. Então, vamos levar a vertical. Tá por aqui o ponto, ó. Tá por aqui o ponto. Deixa eu tirar esse ponto aqui para não me confundir, né? Então, tá por aqui o ponto, ó. Menos 3π sobre 2 na altura 3. Menos 3π sobre 2 na altura 3. Então, localizei esse par ordenado aí. Menos 3π sobre 2 na altura 3. Próximo par ordenado. 0, 0, que é a nossa origem. 0, 0. Tá aqui, ó. Aqui o ponto. Próximo par ordenado. 3π sobre 2 e menos 3. 3π sobre 2 e menos 3. Então, vamos localizar. Cadê? 3π sobre 2 e menos 3. Está aqui embaixo. Ó. Então, nós temos essa situação aqui. Ó. O ponto, então, está aqui. Ó. Ok? Isso aí, né? Cadê o próximo? Está aqui. Ó. 3π e 0. 3π e 0. Tá? Até um detalhe aqui. Ó. Observe que os intervalos estão de π sobre 2 em π sobre 2. Então, aqui eu coloquei ó, 1π sobre 2, 2π sobre 2, mais 2 e 2 simplifica, fica π. 3π sobre 2, 4π sobre 2, 4 sobre 2 dá 2, né? 5π sobre 2, 6π sobre 2, 6 por 2, 3π, 7π sobre 2, aqui o 8π sobre 2, que vai dar 4π, e 9π sobre 2. Então, aqueles números que não apresentam aqui o denominador é porque foi possível simplificar. Né? Então, 3π e 0. Cadê? Eu localizei esse? Não, aqui, ó. 3π na altura 0. Está aqui, ó. Muito bem. E o último aqui, então, 9π sobre 2. 9π sobre 2 associado a 3, na altura 3. Então, está aqui, ó, 9π sobre 2 na altura 3, aqui, ó. Estou aqui na altura 3, na posição do 9π sobre 2. Aqui, ó, na abscissa 9π sobre 2. Então, o nosso gráfico... Tá certo? Tá certo, né? O nosso gráfico, ele tem essa cara aqui, assim. Vamos tentar compor esse gráfico, ó. Né? A gente vai tracejando aqui para encaminhar bem esse desenho, né? Isso, né? Então, tá aí o gráfico, né? Ele é uma função contínua, né? Aqui eu fiz tracejado para facilitar aqui o desenho, né? Opa! Ele é uma função contínua, né? Aqui. Isso aqui, ó, gente. Então, mais ou menos tem essa cara, né, o gráfico dessa função, que é a função do exercício 6 da lista de funções trigonométricas, certo? Então, ficou construído o gráfico. Vou construir agora também o gráfico da função cosseno de x para que você possa comparar, né? Então, y igual a cosseno de x. Então, já temos esse resultado. Eu vou apagar, então, já sabe o que vai acontecer, né? Deixa eu apagar aqui, ó. X e cosseno de x, então, né? Então, vamos apagar. Muito bem, né?
Então, vamos construir agora uma... Então, essa aqui é a nossa função aqui que eu chamei de f de x. Essa é a nossa função f. Vamos chamar agora de g de x a função cosseno de x. Tá? Muito bem. E a cosseno de x, tranquilo, né? Temos lá o x e o cosseno associado ao x. X, faça x assumir aqueles valores interessantes, né? 0, aqueles valores extremos, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aí você cumpre aí uma volta completa, né? Então, cosseno de 0 é 1. Então, 0 está associado a 1. Vou fazer com outra cor aqui, vamos ver se fica bom aí para você na gravação, né? Esse ponto, né? Então, π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, π sobre 2, 0. Está aqui, ó. Π. Cosseno de π está lá do outro lado, é menos 1. Menos 1, cosseno de π é menos 1. Então, ele vai estar por aqui assim, ó. Aqui assim. Cosseno de 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 é 0, e o cosseno de 2π repete o cosseno de 0, que é 1. Então, cosseno de 3π sobre 2, está aqui, ó, é 0, e cosseno de 2π é 1. Então, 2π está na altura 1. Então, o gráfico, ele tem essa cara aqui, ó. Aqui eu desenhei um período só, e a gente pode completar um pouco mais, né? Vamos fazer isso? Vamos. Então, vamos fazer o seguinte, ó, para visualizar melhor. Vamos direto aqui para o gráfico. Estou aqui no 2π, que é 4π sobre 2, 5π sobre 2. Então, aqui é 4π sobre 2 depois de uma volta, aí mais um π sobre 2, aí eu tenho 5π sobre 2. O cosseno de 5π sobre 2, que está nessa extremidade aqui do π sobre 2, ele vale 0. Então, aqui para baixo vale 0. O 5π sobre 2. O 3π é 6π sobre 2. 6π sobre 2 corresponde a 3π, ó. 1, 2, 3π, equivale ao π, que é menos 1, né? Que é menos 1. Está aqui, ó, menos 1. Ok? Menos 1. 7π sobre 2. Então, lá é o 6π sobre 2, mais um quarto de volta, que é π sobre 2. Aí eu tenho 7π sobre 2 aqui embaixo, cujo cosseno vale 0. 4π, ou 8π sobre 2. Aqui é 7π sobre 2, mais um quarto de volta. Eu tenho 8π sobre 2, que é 4π. E isto vale, o cosseno vale 1. Então, no 4π, a altura do gráfico está aqui. Muito bem. E no 9π sobre 2? Então, eu estava aqui, aí mais um π sobre 2, eu paro de novo nessa extremidade. Então, perceba que é sempre uma repetição, né? A gente está sempre dando voltas ali na circunferência trigonométrica. E aí, nessa extremidade, o cosseno vale 0. Né? Então, aqui está em vermelho, né? Não sei se está boa a cor aí para você, mas aqui o que eu estou fazendo está em vermelho, e esse é o gráfico da função cosseno. Né? Então, ele tem essa cara aí, ó. Né? Aí a cara dessa nossa função. E se nós desenvolvermos para a esquerda, vai acontecer também o mesmo caminho, né? O mesmo andar da carruagem, né? Então, menos π sobre 2. Menos π sobre 2 é o caminho no sentido negativo. Parei aqui,
qual é o cosseno aqui? É zero. Então, menos π sobre 2, zero. Menos π, ou seja, uma meia volta no sentido negativo. O cosseno é menos 1. Então, aqui o cosseno é menos 1. Vamos marcar aqui, ó. Menos 1. Menos 3π sobre 2, então. Ó. 1, 2, 3π sobre 2 no sentido negativo. Parei aqui no π sobre 2 e o cosseno é zero. Então, aí o gráfico mais ou menos assim, né, gente? Olha lá. É feito aqui a mão livre, não é fácil. Ops. Mas é essa a ideia aí, tá? Só aqui um esboço, né? Bom, então, desenhamos aqui em vermelho a função que eu chamei de g, que é o nosso cosseno, né? Então, aqui é a função g. Né? Então, o que acontece aqui? Vamos comentar aqui alguns acontecimentos, né? Ok. Então, a função f está aqui em caneta preta, ela tem esse tamanhão, e a função g, que é a função cosseno original, ela tem nessa extensão dos valores reais que foram colocados aqui, ela tem esse desenho, certo? A função cosseno varia de menos 1 até mais 1 a imagem, né? Quando você multiplica por 3, você amplia essa variação. Então, 3 vezes menos 1 dá menos 3, 3 vezes 1 dá 3, então você ampliou. Então, esse parâmetro faz ampliar a imagem, ou reduzir, né? Porque se fosse um valor fracionário menor que 1, entre 0 e 1, iria reduzir, né? Esse valor que está acompanhando o x multiplicando, ele mexe no período, certo? Vamos observar isso já na sequência, né? E este valor que está somando, quando a gente soma um valor positivo, a gente translada o gráfico para a esquerda. Lembre-se aqui, ó, o cosseno de 0 é 1. Então, olha o gráfico aqui, ó, como ele está na função cosseno original, aqui no vermelho, tá certo? Quando a gente soma π sobre 2 na função f, você faz esse gráfico vir para a esquerda. Tá? Então, ele cresceu aqui, nesse formato dele, em função desse parâmetro inicial. Somou positivo ao arco, faz o gráfico caminhar para a esquerda, naquela medida. Multiplicou por um certo valor, aqui no caso 1/3, aí o que aconteceu? Retardou aquilo que a gente chama de período, né? O período, o que vai ser então? A gente já comentou na aula presencial, mas o período pode ser também considerado o seguinte, veja que o valor mínimo, estou olhando para a função f, né? O valor mínimo da função f é menos 3. O valor máximo é 3. A linha média, ou seja, a linha que está bem na metade de 3 e menos 3, ela é esse eixo, o eixo x. Né? Isso nós não mudamos, nós não... Já vamos voltar aqui ao período. Nós não levamos o gráfico nem para cima nem para baixo, como um todo. A gente só expandiu o gráfico aqui na função f, né? Expandimos em relação à função original cosseno. Para levar o gráfico para cima, ou para levar o gráfico como um todo para baixo, modificando, então, a linha média, que é essa linha que está bem na metade da variação aqui da imagem, no caso aqui está sobre o eixo, né, menos 3 e 3, a metade aqui é a altura zero, né? A gente teria que somar algum valor à função. Então, pensa assim, ó, uma função vou chamar de h de x. Por falta de espaço, ao invés de copiar toda essa função, eu vou colocar aqui f de x. Né? Então, vou colocar f de x. E vou acrescentar a ela, por exemplo, um certo valor aí, 5. Ok? Ora, h de x, aqui é o nosso y, né? Agora, nesse momento aqui, o que está acontecendo? É 5 mais alguma coisa. Que coisa? Alguma coisa que está variando de menos 3 a 3. Então, 5
com a menor variação menos 3, fica 2. 5 com o máximo da função f, que é 3, fica 8. Ou seja, você levaria o gráfico para a variação de 2 a 8, ó, do 2 até o 8, levaria todo o gráfico, eu estou pensando aqui neste gráfico f, quando eu acrescento 5, aí componho, faço uma composição de função e crio aqui uma função que eu chamei de h. Então, 5 com o menor valor de f, menos 3, dá 2. 5 com o maior valor de f, que é 3, dá 8. Então, todo o gráfico subiria e a sua variação seria de 2 a 8, a sua imagem. Tá? Então, se eu acrescentasse aqui um valor negativo, ao invés de subir, a gente baixaria o gráfico, né? Ok? Então, se você não acrescenta nada, fica só um valor aqui multiplicando, por exemplo, como nesse caso, se não tem nada mais somando a função, como nesse caso, não tem nada mais somando a função, então a linha média continua sendo o eixo x. Tá? Você modifica essa linha, alguns chamam de varal, né? Você modifica essa linha se você acrescentar algum valor, né? Ou subtrair, né? Tá certo? E agora voltemos à questão do período. Né? Esse valorzinho aqui, ó, que você acrescenta, se ele for positivo, você translada o gráfico para a esquerda. Se ele for negativo, para a direita. Vamos agora pensar no período. O período, ele pode ser também o seguinte, ele pode ser interpretado da seguinte maneira. Você pode considerar um intervalo entre dois pontos de máximo consecutivos, ou dois, é uma forma de interpretar o período, ou dois pontos de mínimo consecutivo, né? Então, 2 pontos de máximo consecutivo aqui, ó, 9π sobre 2, associado a 9π sobre 2, e lá está associado a menos 3π sobre 2. Então, você vê, você calcula a distância que há aqui. Como que calcula a distância? É o maior menos o menor. Y não vai ter que somar? Sim, você vai somar porque menos e menos fica mais, ó. Então, é 9π sobre 2, menos e menos fica mais, 3π sobre 2. E aí você tem quanto aqui? 9 mais 3 dá 12π sobre 2. Vou colocar aqui, ó. Dá 12π sobre 2. E 12 por 2 dá 6. Então, dá 6π. O período, 6π. Ou seja, a cada intervalo de 6π, os valores se repetem naquela sequência, tá certo? Então, o maior valor menos o menor, aqueles valores associados a 2 pontos de máximo consecutivos, ou 2 pontos de mínimo consecutivo. Mas aqui a gente só registrou um ponto de mínimo, então eu usei os 2 valores de máximo. Bom? Pode ser também, isso aqui é o período P, o período da função f. Você pode também calcular, e perceba que claro, vai dar o mesmo resultado. Você pode calcular da seguinte maneira. O período da função original é 2π, da função cosseno, né? E aí você divide pelo módulo do número que está associado aqui, ó, multiplicando com o x. Então, esse valorzinho aqui, ó, 1/3, ele está associado ao período. Então, 2π dividido por 1/3, isto é a mesma coisa que 2π vezes o inverso de 1/3, que é 3. Correto? 3 sobre 1, que é 3. E 2π vezes 3, 6π. Olha lá, mesmo valor. Ou a diferença, como eu fiz aqui, ou 2π. Aqui eu fiz essa diferença porque a gente fez o gráfico, né? Se você só tiver a função sem o gráfico, você pega aqui 2π e divide ali pelo númerozinho que está multiplicando o x, correto? Então, o período da função f é 6π. E o período da função g, que é o cosseno de x? O período é 2π, ó. Você pode, que a gente já sabe, né? Então, eu pego aqui, ó, 2 pontos de máximo consecutivos, ó, 2π, aí o x associado a ele é 2π,
E o x aqui associado, que é o outro consecutivo, o outro máximo ali consecutivo, é zero. 2π menos zero, 2π. Ou dois mínimos aqui, ó, consecutivos, ó, 3π menos π, 2π. Ou aqui, ó, esse máximo com esse máximo, 4π menos 2π, 2π, tá certo? Então, dois pontos de máximo consecutivos ou dois pontos de mínimo consecutivos. Aí você faz ali a diferença e calcula o período. Tá ok? Muito bem, gente. Então, era esse o comentário sobre algumas ideias associadas aí aos parâmetros, ou seja, esses números que compõem a função cosseno, ou a função seno, são similares, né? Vamos comentar um pouquinho aqui sobre a função também, a função tangente, a tangentoide, que a gente não comentou na nossa aula presencial, então a gente comenta aqui um pouquinho sobre essa função. É bem interessante também esse gráfico, ele é um gráfico bem bonito, assim, bem interessante a sua construção, né? E lembre-se que para você construir o gráfico, é muito interessante que você observe o ciclo trigonométrico, né? Você não observar o ciclo trigonométrico, daí fica um pouquinho difícil, né, de compor a ideia gráfica, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou construir, então, aqui um eixo. E a tangente, pessoal, é o seguinte, ó. A tangente, né? Vamos ver, acho que aqui vai dar certo. Ó, a tangente é o seguinte, turma. Nós vamos precisar aqui, então, vamos colocar aqueles extremos notáveis, né? Então, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. π sobre 2 negativo. Então, aqui menos π sobre 2, aqui está o zero, aqui o π sobre 2, aqui o π sobre 2, aqui o π, aqui o 3π sobre 2, e aqui o 4π sobre 2, ou 2π. Então, a gente faz a volta completa e observa o acontecimento aí da tangente, né? Tá ok. Vamos precisar do seguinte aqui, ó. Isso, né? O π sobre 2 e o 3π sobre 2. Aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. π sobre 2, π sobre 2 e 3π sobre 2. Isso, 3π sobre 2. E aí vamos traçar aqui uma vertical. Uma vertical aqui tracejada na linha do π sobre 2 e do 3π sobre 2. Isso. Isso, né? Ok. Aqui. Né? Por que, professor? Exatamente aí nesses valores, né? E aqui também, né? Menos π sobre 2. Por quê? Vamos lá. Vamos observar o porquê. Então, observando o ciclo trigonométrico. Que círculo mais feio, né? Então, vamos lá de novo. Tá aí. Então, eixo dos senos, eixo dos cossenos, e o eixo das tangentes, ele é paralelo ao eixo dos senos. E ele está aqui, ó. Ele está aqui. Né? Aqui, de menos infinito até mais infinito. Para cima, aqui, positivo, né? Aqui, eixo dos cossenos, ok. Então, observa o seguinte. Primeiro quadrante, onde é que está a tangente? A tangente no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, elas são o quê? São iguais, são iguais.
Por exemplo, vou traçar aqui um arco. Ó. Traçar aqui um arco. Ó. Um diâmetro encontrando o eixo das tangentes. A tangente, então, ela é esse comprimento. Esse comprimento, essa medida da tangente do arco do primeiro quadrante e do arco do terceiro quadrante. Certo? Vou variando aqui o ângulo. Vou variando o ângulo, pegar um ângulo maior. Olha só o que acontece, turma. A tangente está aumentando. Né? E ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Muito próxima aqui do π sobre 2, a tangente ela é um valor muito alto. Né? Então, é essa medida desse ponto aqui, vou chamá-lo de A, até o ponto de encontro do prolongamento do diâmetro, com o eixo das tangentes. Tá? Então, a tangente ela aumenta, 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 varia até o infinito. Quando chega no π sobre 2, o que acontece? A tangente no π sobre 2 ela não existe. A tangente no π sobre 2 e no 3π sobre 2 não existe, porque você teria que traçar aqui uma reta, prolongando aqui o diâmetro, que encontrasse a tangente para que você pudesse, então, determinar essa medida. Só que essas duas retas são paralelas, e as paralelas não vão se encontrar. Então, o domínio da função tangente, então, f de x igual a tangente dx, o domínio da função tangente é o conjunto de x real, são todos os reais, com exceção dos valores, ou seja, tem que ser diferente dos valores π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, tem que ser diferente de π sobre 2, do π sobre 2 e de todos os arcos côngruos a π sobre 2, aqueles que têm essa extremidade, e diferente de 3π sobre 2. Então, tem que ser diferente de π sobre 2 e mais meia volta diferente de 3π sobre 2. E mais meia volta diferente do outro arco que vai estar lá. Então, diferente de π sobre 2 mais kπ. Ou seja, o x não pode ser, para calcular a tangente, π sobre 2 mais meia volta. Certo? Mais uma meia volta, mais duas meias voltas, mais 3 meias voltas e assim por diante. Lembre-se que o k ele é um número inteiro. Certo? Então, esse é o domínio. E aí, quando você constrói o gráfico, você tem uma coisa mais ou menos assim. Ó. Uma coisa mais ou menos assim. A tangente de menos π sobre 2, menos π sobre 2 está aqui, ela não existe. Então, o gráfico ele não encontra essa linha tracejada, né, que é a linha do menos π sobre 2. Então, o gráfico ele é mais ou menos assim, ó, gente. Puxa vida, professor do céu. Desenha direito isso aí, ó. Mais ou menos assim, ó. Aqui está o zero. Aí vai lá para o infinito. Olha só que legal isso aqui, ó. Vai lá para o infinito. Aqui eu estou no π sobre 2, tá? Aqui é o primeiro quadrante. Aí você já também pode observar o sinal. Ó. No primeiro, de 0 a π sobre 2, ó, o primeiro quadrante, a tangente é positiva. Está aqui, ó, positivo. Esse aqui é o segundo quadrante, ó, do segundo para o primeiro. Primeiro, não. Perdão. Aqui é o quarto quadrante, né? Aqui é o quarto quadrante. Aqui é o quarto, perdão. Aqui é o quarto quadrante, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, quarto, aqui é o quarto quadrante. E aqui é o primeiro quadrante, né? Então, aqui no quarto quadrante, ó, a tangente ela é negativa. Tá? Estou nesse ramo negativo, né? Aí lá é o primeiro quadrante. Ok. Aí, quando eu chego muito próximo de π sobre 2, a tangente não existe. Ó. Então,
É como, na matemática, a gente chama de assíntota. É uma linha que acompanha o gráfico, mas não se tocam. Né? Ela, é como se o gráfico assentasse nessa linha aqui, mas não toca nele. Né? Então, quando eu vou passar para o segundo quadrante, eu tenho essa descontinuidade. O gráfico da função tangente é descontínuo. Ele não é como o gráfico das funções seno e cosseno, que são gráficos de funções contínuas, que não tem interrupção. Aqui há uma interrupção. E olha que coisa linda que é. Quando a gente passa agora para o segundo quadrante, eu vou traçar aqui ó, um diâmetro, né? Aqui, ó, o diâmetro. Ó. Onde é que está a tangente do segundo e do quarto? Está lá para baixo, gente. Olha lá. Está lá para baixo. Vem lá de menos infinito, e vai subindo aqui, ó. Aqui, ó, vai subindo, aqui, ó, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, está contínuo aqui, e daí aqui vai ter uma descontinuidade. Aqui não vai ter gráfico, né? Não vai ter ponto associado ao gráfico, né? Nesses extremos. E aí o gráfico vai lá para cima, depois ele desce aqui, ó, desce e volta a fazer o mesmo desenho. Assim, e desce, e vem, e pá, e vem subindo aqui. Muito bem. E aí você percebe que a repetição do gráfico se dá nesse intervalo aqui, ó. Π sobre 2 menos essa medida, π sobre 2 menos π sobre 2, fica π sobre 2 mais π sobre 2. Olha lá, ó. Olha lá. Aí volta a repetir-se, e volta a repetir-se. Então, esse intervalo é o nosso período aí da função tangente. O período dessa função, da função tangente, é π. Então, a cada meia volta, a gente tem a repetição, a cada π, né, a gente tem a repetição desse processo. Tá? Então, é um gráfico muitíssimo interessante, ele é muito bonito, né? Porque ele é elegante, né? Ele é descontínuo, mas ele é elegante, né? É uma coisa assim surpreendente, né? Ele vem lá de menos infinito, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. E não tem resultado para tangente de π sobre 2. Então, lá para o infinito, aí quando você transita do primeiro quadrante para o segundo, porque aqui é o primeiro quadrante, né? Aqui é o primeiro. Okay? Aí aqui, ó, negativo, segundo quadrante. Segundo quadrante. Aqui é positivo, aqui é negativo. Aí passa para o terceiro quadrante, lá, a tangente do terceiro e do primeiro, mesmo resultado. Então, aqui é o terceiro quadrante. Positivo. Aí, quando adentra aqui, ó, adentra do terceiro para o quarto quadrante, aí vem lá do menos infinito, ó, tá indo lá para mais infinito, aí desce. E vem para o quarto quadrante. Então, essa região aqui é do quarto quadrante, que é uma tangente negativa. Então, a tangente ela é negativa segundo e quarto e positiva no primeiro e no terceiro. Né? E o domínio, cuidado, aqui, ó. A tangente não assume valores para π sobre 2, para essa extremidade, e para 3π sobre 2. Então, não assume valores para π sobre 2 mais meias voltas, né? Kπ. Então, era isso que a gente tinha para falar nesta aula. Qualquer dúvida, a gente conversa aí no presencial, que agora está acontecendo mais vezes aí na semana, né? Então, aproveitem a aula, estudem, bons estudos e até uma próxima aula. Até mais, gente.